da psicologia e o sistema prisional, e depois a gente retoma a questão da sexualidade de gênero, que a gente ficou de discutir, né? Bom, quem teve psicologia jurídica teve a oportunidade de falar um pouco do sistema prisional, porque, na verdade, o sistema prisional, ele é da pasta, né, da área da psicologia jurídica. E o sistema prisional, até o presente, né, é um sistema que o profissional ele tem muitas dificuldades, né, em todos os sentidos, e ele tem que ser habilitado, que estar habilitado, baseado em 2 documentos bem importantes. O primeiro documento é a Constituição Federal, e o segundo documento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando a gente fala em sistema prisional, o nosso papel enquanto psicólogo, na verdade, é garantir, né, que se cumpra o que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, a nossa postura também tem que mudar, né? A gente tem que desconstruir, né, muitos preconceitos, a gente tem que pensar muito na questão ética, e fazer valer essa declaração. E quando eu digo Declaração de Direitos Humanos, não são direitos humanos no sentido de senso comum, né, no sentido de que só bandido tem direito, né? Não é bem por aí, muito pelo contrário, né? E aí, o texto, eu vou passar os slides, mas ele vai ser repetitivo, ele vai falar um pouco da história, ele vai falar de coisas que vocês já sabem. Mas o objetivo que eu trago para vocês desse texto é que vocês avaliem, de fato, se o sistema prisional que existe no nosso país, se ele ressocializa alguém, né? Ninguém está dizendo aqui que a pessoa que comete um crime não tem que ser preso. A questão não é essa. A questão é de que forma que essas pessoas são cuidadas em nome de uma ressocialização, né? A gente vê, quando a gente fala do trabalho em rede, no sistema prisional a gente tem aqueles órgãos que eu não me lembro mais o nome, mas que faz a ressocialização da pessoa que sai, né, da prisão, que está encarcerado, e ele vai procurar emprego, né? E aí existem órgãos, serviços que acolhem essas pessoas. E, de fato, na realidade, conversando com as pessoas que fazem este acolhimento, muitos profissionais me falam que, na verdade, eles enganam a pessoa, porque o próprio profissional que está acolhendo não acredita, né, nessa ressocialização, porque, segundo os profissionais, eles indicam para empresas, eles indicam para os locais, e as pessoas não aceitam. Então, na verdade, existem direitos, mas esses direitos não são respeitados. O estigma, o estereótipo de uma pessoa que passa por uma prisão é muito grande, é muito presente na nossa realidade, né? Então, o papel do psicólogo se torna, muitas vezes, não muito claro, né? A efetividade dessas políticas, de fato, né? E para quem que a gente está servindo, na verdade, né? Quando a gente pensa que todo mundo tem que morrer na cadeia, tem que ir para a cadeia, mas que cadeia, entre aspas, é essa, né? Que encarceram as pessoas, mas que em nenhum momento oferecem condições adequadas de uma ressocialização, né? Então, quem escolhe essa área vai passar por muitas crises, né? Vai passar por muitas dificuldades ainda, porque
ainda não está muito claro, né, se o psicólogo ele vai servir ao indivíduo, à sociedade ou ao judiciário, né? Então, muitas vezes o psicólogo ele fica no limbo ou fica naquele que vai elaborar laudos e dizer que a pessoa está apta ou não para diminuição de pena ou para sair, né? E aí coloca no psicólogo toda uma responsabilidade e que o nosso próprio conselho, mediante uma resolução que vocês vão ver agora, ele diz que isso não é o papel do psicólogo que trabalha no sistema prisional. Bom, vamos lá. Bom, o contexto, de uma forma geral, o texto coloca sobre a psicologia prisional que a psicologia ela vai se deparar com diferentes formas de sofrimento, né? Individual, coletivo, e nesta área a gente tem que lidar, como eu acabei de falar, com os estereótipos, né, de ser presidiário em nosso país. Então, a gente lida com uma dinâmica psíquica do indivíduo que está encarcerado e até com os seus membros, né, de família, os familiares, e muitas vezes com impacto causado na comunidade. Então, o psicólogo que se propõe a trabalhar no sistema prisional e pensar um pouco na psicologia prisional, ele tem que ter claro que ele vai ter que lidar com esses estereótipos, né? E ele vai ter que lidar com essa dinâmica do indivíduo, né? A família e a comunidade. Então, são esses 3 pilares, né? Que não é fácil, né? Como é que a gente lida com tudo isso? Esse é um contexto da psicologia prisional. Bom, aí aqui, no livro, ele vai dizer que nós fomos acostumados a pensar conectados com uma única verdade, ou seja, compartilhamos opiniões sobre o presidiário e sua má conduta a partir do que é exposto na mídia. E a gente não dá conta, né, de fato, com o que ocorre, né? A gente não dá conta, por exemplo, da questão da violência, que ele também sofre, e a gente também não consegue tipificar esta violência, né? Algumas violências ainda são legitimadas, o que vai totalmente contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Constituímos uma sociedade que é cúmplice da violência, que não cumpriu e não tem dado conta, né, de sua função, que, na verdade, o presídio, ele vem, né, como se fosse, tem uma função organizadora, entre aspas, né, e ela é não só na questão do sistema prisional, como ela é organizadora em tudo, na distribuição de renda, na educação, né? Então, a gente vai pensar... Peraí, deixa eu... Luiz. Então, uma das questões que mais o psicólogo vai trabalhar quando se pensa no sistema prisional é a questão da violência. E a gente lida, conforme o texto está dizendo, a gente lida com a violência em todos os lugares, né? Não só na prisão. Porém, não podemos desconsiderar o adoecimento e o estigma dos encarcerados, bem como o cidadão em liberdade, após cumprir sua pena. Esses cidadãos são marcados e vistos pela sociedade como pessoas sem valor, desajustados, marginais, delinquentes. É aquela famosa frase que a gente aprendeu, né? Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Então, é muito difícil, na nossa realidade brasileira, alguém dar uma credibilidade para uma pessoa que sai de um presídio, né? Essa credibilidade não existe. A gente fala bonito, a gente levanta a bandeira, mas, na prática, a gente também tem os nossos estereótipos, os nossos estigmas, e ele vai carregar para sempre isso, né? É como se ele fosse marcado
que uma vez, mesmo que ele tenha cumprido, ele comete um crime e ele cumpre, se é adequado, se não é adequado, isso não cabe a mim, mas ele sempre vai ser alguém sem valor, ele sempre vai ser desajustado, ele sempre vai ser marginal e sempre vai ser delinquente. Bom, aí a gente vai se deparar também com a patologização dos crimes, que é como é que eu posso dizer? Que fica muito confuso, né? Por exemplo, o pedófilo a gente patologiza, porque lá no CID existe, né? É uma doença, é patologizante, mas ao mesmo tempo é um crime, né? Então ele conversa com outras áreas também, né? Então como que eu posso falar que a pedofilia é uma doença, mas ao mesmo tempo é um crime, né? Então, essa na prática, pensando um pouco na prática, é algo que nos faz pensar e acho que mexe muito com o psicólogo, né? E aí ele coloca no texto a questão do crime como desvio de conduta. Então, a partir de um desvio de conduta a ser punido perante as leis, né? As punições são coletivizadas, ou seja, todos são punidos, e com isso os cidadãos presos são estigmatizados, coisificados, fora da prisão, acabam tratando os demais também como coisas. O crime é um fenômeno constituído em nossa cultura e faz parte da história da humanidade. Então, o crime sempre existiu, de fato, né? Isso é algo mais, é a coisificação que impacta as pessoas, né? E quando a pessoa comete um crime, quando ele coloca que as punições são coletivizadas, não existe, além da punição do crime, um cuidado individual dessas pessoas, né? Ele cometeu um crime sexual, de ordem sexual, então é todo mundo no mesmo pacote, e a subjetividade, a individualidade dessa pessoa, isso não é avaliado, né? Tudo é tratado como desvio de conduta, que não necessariamente é. E aí ele vai colocar no texto que em 1960, isso a gente já sabe, né? Só em 1960 a área da psicologia jurídica, ela teve início, né? Na mesma época do reconhecimento da profissão, mas os psicólogos, na época, eles começaram a trabalhar como um serviço voluntário, né? E só depois é que o papel do psicólogo... Opa, saiu. O que aconteceu aqui? Professora, eu apertei o negócio e fui tentar apagar e... Ai, não tem problema, eu volto aqui. Tá, desculpa. Imagina. Vai abrir de novo. Que a gente parou aqui. Bom, então, no livro ele vai falar, ele vai citar também de como é que começou o papel do psicólogo jurídico. Então, ele vai dizer que ele deu início, na época, os psicólogos eram voluntários, mas o papel do psicólogo na esfera jurídica era apenas a psicometria, o psicodiagnóstico, na verdade, né? Era para dizer se a pessoa tinha patologia ou não, era para dizer se a pessoa tinha condições de ficar naquele local ou não, né? Porque havia um núcleo específico para isso. Então, o papel do psicólogo era somente aplicar, fazer o psicodiagnóstico e rotular a pessoa,
né? Simples assim. E a partir desse psicodiagnóstico, a pessoa era conduzida ao local aí de acordo com o psicodiagnóstico. Então, por exemplo, aquele que no psicodiagnóstico era um esquizofrênico, por exemplo, ele ia para o manicômio judiciário, né? Aquele que não era esquizofrênico ia para um presídio comum. Enfim, o trabalho do psicólogo era e ainda, né, embora o nosso conselho, através de uma resolução, isso mudou um pouco, era exatamente só rotular a pessoa, colocar lá, ele tem isso, ele tem aquilo, ele não pode isso, ele não pode aquilo, e ele era encaminhado nos órgãos aí, nas instituições, de acordo com o que foi diagnosticado. E quem gosta do sistema, que quer trabalhar, que pretende trabalhar, acho que um dos autores mais importantes que eu considero, né, é o Foucault, porque o Foucault ele faz toda uma crítica desse sistema presidiário, do sistema prisional, na verdade, do encarceramento, ele traz muito claro isso, e até no próprio texto, ele tem uma frase dele, que ele coloca assim, que ele destacou o dispositivo de segurança dos mecanismos disciplinares, dos controles regulatórios, considerando desde os códigos jurídicos penais arcaicos até as decisões da saúde e da vida da população. Associado a esse dispositivo, Foucault inventou o conceito de risco social, sustentando as intervenções positivas fundamentadas na lógica da prevenção, né? Então, quando a gente fala também de sistema prisional, a gente também vai falar de um conceito de risco social. O que é um risco social? Como é que eu digo que aquela pessoa apresenta um risco social? Então, Foucault trouxe... Desculpa que eu estou tomando aqui meu chá. Foucault trouxe esse conceito de risco social, porque, na verdade, era esse conceito que vai sustentar as intervenções positivistas, né, que é sempre fundamentada na lógica da prevenção. Mas que, na verdade, é esse conceito, mas por trás desse conceito, não é isso que ocorre, né? A gente sustenta entre aspas, risco social, mas a nossa ação ainda é voltada, assim, para o estigma, para a punição. Bom, aqui eu já falei, mas eu vou falar de novo. Punição e patologização, que também é uma palavra muito importante quando a gente vai falar do sistema prisional. Bom, desta forma, deu-se a naturalização da articulação da personalidade criminal aos conceitos de periculosidade e de risco social. Fazendo uso dos métodos diagnósticos adequados, seria possível saber quem deve permanecer ou sair das prisões, patologizando as questões penais e considerando os aspectos unicamente punitivos e de controle da vida cotidiana, né? É aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente aplica um método diagnóstico, esse método diagnóstico, na verdade, é um critério de exclusão, né? Porque a partir desse método, seria possível saber quem que permanece ou quem pode sair. E isso era um papel do psicólogo, que, na verdade, se o psicólogo atua desta forma, ele vai contra todo o código de ética dele, e vai contra também todo o instrumento que a Declaração Universal ela preconiza. Então, o psicólogo ele só fazia esse diagnóstico. Então, as demandas jurídicas para a psicologia sempre foram de classificação e diagnóstico dos indivíduos em uma lógica dicotômica, maniqueísta, tornando os psicólogos profissionais especialistas em motivos, colocando de forma individual as questões sociais
e fortalecendo, assim, as visões punitivas e repressoras. Ou seja, todo o trabalho do psicólogo com essa demanda jurídica, quase sempre, eu digo, ainda hoje, é para classificar e diagnosticar os indivíduos, né? Então, o papel dele é exatamente isso, classifica e diagnostica, né? E esse papel do psicólogo, como ele coloca, né, torna-se os psicólogos profissionais como especialistas em motivos apenas, né? O que o nosso Conselho Federal de Psicologia, mais tarde, revidou. E aí houve uma mudança na forma de atuação. Então, após esse período de 60, os psicólogos clínicos iniciam seus trabalhos juntos aos psiquiatras, nos exames psicológicos legais e em sistema de justiça juvenil. Isso foi um ganho. Nesta época, a atuação desses psicólogos e a relação da doença mental, ela muda e passa a valorizar o indivíduo como sujeito de forma mais compreensiva. Então, a partir desse processo, o psicodiagnóstico, ele vai ganhando força, e aí ele deixa desse olhar unicamente médico para incluir os aspectos psicológicos, né? A partir do momento em que o psicólogo começa a trabalhar na interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade, isso não fica só para o psicólogo, isso fica para um conjunto de profissionais que juntos discutem e articulam esse processo desse cuidado. Bom, o sistema prisional segrega, despersonifica, pune, estigmatiza os sujeitos, deixando com isso cada vez mais distante o ideal de ressocialização, o que caracteriza um caráter desumanizador. Segundo Caeto, Alves, né, os autores, cabe ao psicólogo fazer conhecer o seu ponto de vista, enquanto o saber crítico e reflexivo sobre a realidade atual desse sistema se pondo em consonância com o código de ética, né, que vai embasar todo o trabalho do profissional. Bom, aí ele vai falar um pouco também do exame criminológico, que é a elaboração de laudos e pareceres que se colocam no sentido contrário à ética profissional é muito contraditória. O psicólogo é solicitado a elaborar laudos, fazendo previsões de comportamentos para instruir a concessão de benefícios, bem como a progressão de regimes, sem qualquer respaldo teórico. Há que se ter cuidado, pois, como afirma o autor, o exame criminológico é um dispositivo que viola, entre outros, o direito à intimidade e à personalidade. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Como é que eu faço previsão de comportamento? Eu posso avaliar uma pessoa e a pessoa, ela pode ter uma personalidade, ela pode ser irritável, humor irritável, ela pode ser impulsiva, comportamento heteroagressivo, né? Eu avalio isso, mas eu não posso prevenir o comportamento dessa pessoa. Como é que eu posso dizer que, por exemplo, para conceder benefícios ou para progressão de regime, eu posso dizer que a pessoa nunca mais vai cometer aquele crime? Por exemplo, um crime passional, ela cometeu o crime. Como é que eu posso dizer que foi um crime, mas que, a partir de agora, ela não vai cometer mais? Né? Como é que eu posso prevenir, fazer previsões, na verdade, né, prevenir, do comportamento das pessoas? É a mesma coisa o laudo da habilitação, não é a mesma coisa, mas é um sentido. Como é que eu posso, naquele momento a pessoa estava bem, mas se depois daquele dia ela resolver atropelar as pessoas, ela resolver, né, bater num poste, sei lá o quê, eu não posso prevenir isso, né? E é o que as pessoas não entendem. Então, há muita responsabilidade em cima do psicólogo, e a gente escuta isso muito. O senso comum é isso. Olha, como é que liberaram fulano de tal para sair?
como se a responsabilidade da saída da pessoa fosse do psicólogo, né? Só que na lei as coisas não são assim, e não é o psicólogo responsável por isso, né? Mas ele é cobrado, e muito cobrado, né? No imaginário social das pessoas, isso é o nosso papel, mas que na prática o nosso próprio conselho, ele diz que a gente não pode, porque fazer esse tipo de coisa, a gente está violando, né, direitos, se a gente pensar um pouco na questão dos direitos humanos. Então, essa questão de previsão de comportamento, a gente não pode fazer, porque ninguém tem garantia. Bom, aí ele coloca aqui, por último, que a avaliação psicológica do cidadão que descumpriu regras, né, de conduta social, na legislação vigente, faz-se complementar e indispensável à prática da sentença no sistema atual. No entanto, essa prática precisa ir além do chamado exame criminológico, que vê o sujeito como uma fotografia, e não de forma complexa, como os sujeitos são. As mudanças dos artigos das referências técnicas do psicólogo foram se transformando na tentativa de amparar o profissional em sua prática, né, em uma tentativa de garantir uma atuação coerente com o Código de Ética e das resoluções profissionais. Aí, na própria cartilha, no nosso próprio texto, ele cita a resolução, porque tem uma resolução do nosso conselho, né? E é bem isso, assim, o que a gente vê. Um dia desses, eu conversando com uma promotora, e aí estávamos discutindo a questão de escuta especializada, se faz, se não faz, enfim. E aí a promotora falou para a pessoa que estava do meu lado, que a pessoa falou, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. Aí ela falou, é simples, é uma fotografia. É como se você tivesse uma fotografia do local. O que você vai colocar no papel é exatamente essa fotografia, né? E aí fica muito difícil, porque quando eu tiro uma fotografia, essa forma complexa, como os sujeitos são de fato, ela não vai aparecer na fotografia, né? E aí, baseado nesta fotografia, é que eu tomo as decisões. Então, é bem importante quando a gente lê, e vocês, quem tem interesse, que quer estudar, né, vai ter que prestar concurso, enfim, é muito importante que vocês leiam a resolução, né, porque muitas vezes a gente não está a serviço do presidiário, né, de quem está em cárcere, e estar a serviço dele não quer dizer que eu vou passar a mão, que eu vou aliviar, não é isso. A necessidade é dele, e eu tenho que trabalhar de acordo com a necessidade dele. Mas, muitas vezes, o psicólogo, ele está a serviço da justiça, né? Então, a gente tem que pensar muito de que lugar que a gente está falando, né? Que não é um sistema fácil, é um sistema muito precário, né? É um sistema que não ressocializa ninguém. A questão não é que, não estou dizendo que ninguém tem que ficar preso, muito pelo contrário, mas que políticas públicas a gente tem que se garanta uma ressocialização de qualidade, né? Quando essa pessoa sai, por exemplo, de um presídio, o que os municípios, o Estado, o que ele tem para oferecer, né? Na verdade, como é que a gente ressocializa isso? Como é que a gente discute isso, né? Que vai além do jurídico, né? A gente vai ter que discutir um todo. Então, é importante a gente pensar um pouco nisso também. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa, mas é basicamente isso que tem lá no texto. Professora, boa noite. Boa noite. É a Sheila, tudo bem? Tudo. Eu queria te perguntar uma coisa, referente a essa questão de fazer previsões quanto ao comportamento, isso não é uma prática autorizada e nem coerente para um psicólogo. Como que é feito, então, se você sabe dizer,
essa coisa de conceder benefícios para quem está preso e tudo mais, eles avaliam dentro da conduta de bom comportamento do presidiário, então seria isso? Já que o psicólogo não pode prever como que será o comportamento dele, nem deve fazer isso? Ele não deve. Na verdade, Sheila, o que você pode fazer, quando você faz uma avaliação, você tem que avaliar o todo. Conforme eu disse no início da aula, você tem que avaliar a dinâmica dessa pessoa também, né? Por exemplo, ele, o indivíduo com a família, com a comunidade em que ele vive. Então, você não pode, eu posso, por exemplo, fazer uma avaliação e entender que ele tem traços de psicopatia, por exemplo, mas eu não tenho como prever se ele vai matar alguém ou não. Sim, entendo. Entendeu? Então, a questão que eles colocam é isso. Eu não tenho como dizer, olha, o Champinha está lá e ele nunca mais vai matar alguém, porque ele manifestou arrependimento, ou ele vai ter que ficar a vida inteira encarcerado. Eu posso prever não, a minha avaliação, ela me dá indícios, isso eu vou discutir, mas eu não tenho como garantir que vai ser tudo maravilhoso, ou não, entendeu? Entendi. E nós, por muitos anos, prestamos o serviço dessa forma, né? O jurídico, ele nos traz assim, por exemplo, quando ele manda para mim lá, fulano, ele faz 3 perguntas lá e eu tenho que responder sim ou não, entendeu? A gente não tem a oportunidade de fazer, de integrar mesmo, de fazer uma avaliação de todo o contexto. É sim, não, e acabou, nem talvez existe nas nossas questões, né? E é isso que o nosso conselho, assim, existem órgãos que faz avaliação, Entendi. mas essa avaliação, ela não é só do psicólogo, né? Que bom que está mudando, então, né? Oi? Que bom que está mudando, então, né? Então, mas não, na prática não está mudando. Porque carece de profissionais, né, carece de recurso. Por exemplo, em todo presídio, tem que ter lá o departamento médico. Nós ficamos ali no departamento médico. Mas o psicólogo que está ali, ele não tem ferramentas para fazer. E não é papel do psicólogo que está na prisão, no sistema prisional, fazer esse tipo de coisa. Isso é um outro departamento. Entendi. Entendeu? As pessoas acham que, por exemplo, eu estou lá, no CDP de Mauá. O meu papel enquanto psicóloga lá dentro não é de fazer avaliação. O meu papel lá, eu vou trabalhar prevenção, eu vou trabalhar essa dinâmica familiar, eu vou trabalhar outras coisas. Não é meu papel fazer psicodiagnóstico dentro da prisão. Entendeu? Entendi, Pro. Obrigada, então, viu? Quem mais? Ninguém tem nada para falar? Se concorda, se não concorda? Nenhum exemplo, nada, porque está todo mundo quietinho. Ô, Pro. Oi. Professora. Oi, Vi. Estou aqui pensando, né, a respeito disso que você falou.
E eu percebi agora, eu acho que foi meio tardio até a minha percepção, mas a gente tem muita dificuldade de atuação ainda, né? Na atualidade, em todos os campos, né, no caso. Sim. Então, por falta de recursos, né, por mais que a gente tenha toda legalização, um conselho, ainda tem essa, não sei se é invalidação ou se é apenas fazer com que nós com que o psicólogo atue apenas para diagnóstico, mas o que a gente poderia ter evitado, né, nesse contexto, ou então no contexto escolar, no contexto da saúde, que são Isso. locais que a gente ainda carece muito, né, desses recursos, desse espaço para poder atuar de verdade e não apenas cobrir um buraco como para poder expressar, né, literalmente o que a gente faz, que é tentar amenizar a situação, mas nada caminha para frente, as coisas não mudam e o sistema continua precário e não funciona, né? Não funciona. As Não, coisas, a gente não tem o nosso espaço de poder se posicionar e colocar as nossas opiniões a respeito do que seria ideal para o sujeito. A gente apenas atua como um braço, assim, um dedo, mas e isso é em todas as áreas, né? O que eu acabei de perceber isso. Porque eu achei que, pelo menos na psicologia jurídica, né, que é um campo que a gente tem atuando desde 1960, a gente teria um espaço maior para poder atuar. Mas como a gente ainda não teve essa disciplina, eu não tinha tanto conhecimento. Mas pelo que eu vi, na prática é tudo do mesmo jeito, né? A gente tem que seguir ordens e acabou. vai depender muito também, acho que a gente tem algumas saídas, né, da relação que, quem são essas pessoas, né, o juiz, o promotor, de que forma que eles, né, e pensam. E também tem os limites, por exemplo, você pode atender, eu já me deparei com uma situação dessa, que uma pessoa, com certeza, ela causou, ela cometeu um crime sexual, de ordem sexual. Uhum. Só que por falta de provas, na época, hoje mudou. O juiz me dizia assim, então, eu não posso, ele está na prisão preventiva, e na prisão preventiva eu tenho que mantê-lo até 30 dias. Se eu passar para 31 dias, eu sou punida, enquanto juíza. Eu estou descumprindo, né, eu estou violando um direito. Então, mesmo que o juiz também entendia que ele cometeu, assim como eu, a equipe inteira, por falta de provas, como ele estava na preventiva, ela não podia segurar. E ela dizia, eu sinto muito, mas eu vou ter que colocar ele na rua. Porque eu não tenho argumentos que prove. Comprovem. Então, Uhum. olha que loucura. Né? E a angústia da juíza era tamanha, porque ela dizia, eu tenho que, do delegado, de todo mundo, porque era claro que ele cometeu. Mas ela não podia segurar, né? Então, a gente também, e é o que você falou, Vi, muitas vezes a gente, na nossa atuação, se a gente questionar e avaliar, a gente tem que pensar, a gente está a serviço de quem, de fato? Né? O sistema é muito falho, em todos os sentidos. Para você ter uma ideia, o sistema prisional, isso você já sabe, mas até pensando um pouco na sexualidade, na questão de gênero, se a gente parar para pensar, quando você vai fazer uma visita para alguém ali, grande parte das pessoas que recebem visita, que vão para a visita, são mulheres. Dificilmente você vê um pai visitando um filho. Grande parte são as mães. Né? Então, assim, é todo um sistema muito precário, assim, que você também não consegue fazer grandes coisas. Tem muita gente lá que já cumpriu a pena e que está lá
tem pessoas que não deveriam de estar lá, que a pena deveria de ser outra, mas que não se encaminhou. Eu tive no Natal, final do ano passado, um caso de um jovem que não era adolescente, que já era maior. Ele psicotizou, estava persecutório e agrediu o médico, quebrou coisas dentro da atenção básica. E aí o que aconteceu? O médico foi lá, fez um BO, porque ele quebrou o carro do médico inteiro, e para o médico ele foi dessa forma, marginal, ele era ladrão, ele era tudo, e esse rapaz foi para uma prisão, para o CDP, e de lá foi, acho que, para uma cidade do interior, mas ele tinha diagnóstico de esquizofrenia, ele estava em surto psicótico. Né? E aí ele foi e ficou junto com aqueles outros na mesma cela, psicotizando, e a mãe dizendo para mim, olha, os próprios colegas de cela estavam ajudando a cuidar dele, porque você imagina você manter um psicótico dentro de uma cela, né? Até a gente fazer contato, e aí tentar ver, aí marcaram um psiquiatra para ele no IMESC, e aí ele foi para fazer uma avaliação para o psiquiatra que atendia lá dizer se ele era psicótico ou não psicótico, porque se fosse psicótico ele teria que ser encaminhado para um outro lugar. Mas até isso acontecer, Vi, foram 6 meses ali. Nossa. Então, assim, você imagina essa mãe, por isso que eu falo a questão da família, que não tinha dinheiro para visitar o filho, que não tinha um diagnóstico, portanto, não tinha como levar a medicação, né? E o filho lá, então, assim, e aí em troca deles cuidarem do filho, ela levava jumbo para todo mundo, assim, pelo menos algumas pessoas que cuidavam dele lá, para segurar, para ver. E aí, enfim, no fim ele saiu depois de um tempo, voltou para casa e a UBS não queria atender ele, porque dizia que marginal não entrava ali. E aí a gente foi para uma discussão para dizer, gente, mas ele tem um direito de ser cuidado, ele tem problemas de saúde também. Então, assim, e a UBS queria guarda na porta, queria isso e aquilo, porque ele não ia entrar assim, né? Então, e mesmo que você discutisse a patologia dele, que ele teria que ser cuidado, que tinha um risco, sim, porque ele era um diagnóstico de esquizofrenia e ele era muito jovem, então ele tinha que tomar medicação, ele tinha que passar no psiquiatra, mas mesmo estando no CAPS, quando ele tinha que passar por uma consulta, que ele tinha um problema no pé, era uma briga, porque eles queriam guarda, porque a enfermeira tratava mal, porque o médico não queria atender, e a gente se depara com isso, né? Independente, é lógico que os crimes as pessoas cometem, nós somos seres humanos, mas, assim, a gente tem que ter muita clareza de que lugar que a gente está falando e onde a gente está, né? Porque eu não tenho como negar atendimento para uma pessoa que cometeu um crime. Com certeza. É tudo muito estereotipado, né, Pro? Então, assim, as pessoas acabam perdendo essa questão do direito, não tem o direito nem básico de saúde, assim, que é o principal, né? As pessoas não têm esse acesso. Ainda mais esse caso que você falou, fiquei chocada, só que, assim, eu fico pensando, é né, que foi relatado, e quantos não passam também por essa situação que a gente não sabe ainda? Muitas coisas, Vi. Coisas de saúde, um exemplo, e a gente fez isso no CDP de São Bernardo, mas porque a equipe de São Bernardo era uma equipe que tinha uma visão diferenciada. A gente atendia muito na UBS os casos de mulheres contaminadas por sífilis. E grande parte desses parceiros estavam encarcerados. Só que o CDP não tinha a bezetacil, que era o tratamento para eles. E o CDP também não tinha carro para poder levá-los para a UBS para fazer tratamento.
e também tinha a enfermaria, mas não tinha o medicamento e também não tinha como tirar. Então, o que acontecia? A gente teve um caso, isso no mundo, no Brasil inteiro, um índice altíssimo de sífilis, crianças que nasciam com sífilis, porque a gente não tinha como tratá-los, porque para você entrar no CDP tem todo um protocolo. E aí a gente começou a discutir os casos juntos. Então, por exemplo, eu tinha uma gestante que teve sífilis, aí ela ia lá na visita íntima do marido, se reinfectava, enfim. Então, a gente começou a pensar numa possibilidade de como chegar nesses homens, e também tinha algumas que tinha sífilis, mas que se contasse para o marido lá na prisão, que deu o exame positivo, era capaz dele matá-la, porque, né, aquela que, não foi de mim, não fui eu. Então, eram muitos problemas, assim, da gente pensar, para a gente trabalhar a prevenção de sífilis, né? Pensando um pouco na prevenção materno-infantil. E foram discussões, aí todo mês eles iam lá, psicóloga, assistente social, médico, ia na UBS, a gente discutia caso a caso, até que se pensou numa estratégia que eu não poderia obrigar os homens a fazer um teste de sífilis, porque, por lei, eu não posso obrigar. Ele tem que assinar um documento autorizando. Então, eles começaram a levar uma discussão no CDP de pré-natal do homem, né? E aí ofereci o serviço para fazer exame, mas mesmo assim era muito difícil, a logística era complicada, então tudo era muito difícil, né? Então, para você ver que existem vários problemas e como é difícil a gente trabalhar. E por mais que a gente tenha também, né, as ideias, as alternativas, tem que ser muito criativo, tem a questão do recurso, né, que às vezes a gente também é impedido por conta disso, então não depende só da gente, né, como você falou agora, a logística era difícil, por quê, né, por que vocês tinham tanta dificuldade de conseguir implantar algo que também deveria ser de uma atenção básica para essas pessoas? E que eles não têm direito. A declaração e a Constituição diz que ele tem direito, mas na prática ele não tem direito. Eu acho que eu já trouxe para vocês um caso, se eu trouxe, pode falar, já falou, de uma mulher também que eu acompanhei, de uma gestante, né, que na verdade era gestante, teve o bebê no indulto de Natal, bem na fase, e aí ela estava num presídio muito distante daqui, nem me lembro onde era mais, e ela teve o bebê, e foi justamente no dia que o bebê nasceu, era o dia que ela tinha que voltar. E aí ela não podia voltar. E aí eu liguei lá e falei com a equipe que ela estava no hospital, mandei documento, tudo certinho. Aí, na hora da alta, a pessoa do presídio, do CDP, do presídio mesmo, falou para mim, olha, a gente vai aí buscá-la, só que a gente vai buscá-la e a gente vai ter que algemar. E aquilo me tocou, eu fiquei imaginando uma criança que acaba de nascer e que olha a história da criança e que sai de hospital com a mãe algemada, né? E isso me tocou. E aí eu disse para a moça, não, ela não oferece risco e a gente vai levar. Mas a equipe inteira bancou isso, inclusive os secretários, enfim. E eu fui levar essa criança com essa mãe. E aí, no caminho, ela me contava, não estou dizendo, não estou falando que ela agiu corretamente. Na verdade, essa mulher, ela roubou shampoo, a história dela, roubou pertences lá de uma perfumaria, já estava há 3 anos, eu acho, que presa, pagou já o crime já prescreveu, a prescrição lá
só que ela estava lá porque não tinha advogado, né? Não tinha a quem recorrer. E aí ela trazia para mim que, por lei, a gestante, quando é uma mãe, por conta dos 6 meses lá que tem que amamentar a criança, ela tem que ficar na enfermaria, na área da saúde, ela não pode ficar na cela. Só que a enfermaria estava cheia e ela ia ficar na cela. E aí ela dizia assim, como é que eu vou ficar na cela com uma criança, com o risco que lá tem tuberculose, tem várias coisas, eu vou morrer, minha filha vai morrer lá. E aí eu fui levar. E aí foi bem interessante, que quando, até hoje eu tenho imagem dela com a bolsa de bebê e me dando tchau. Quando ela entrou ali, eu fiquei muito incomodada, né? E aí eu apelei para um vereador que conhecia o Ariel Barbosa, que na época era bem atuante dos direitos humanos, e o Ariel entrou em contato lá, contei a história, e ela foi liberada. Aí ele resolveu lá, ela foi liberada. Hoje essa mulher é uma advogada, por incrível que pareça, né? Mas, assim, o quanto isso foi pontual, né? Eu não fui boazinha, eu não fui julgar se ela estava certa, estava errada, porque roubou shampoo, roubou produtos de higiene, quem sou eu? Se ela roubou, ela vai ter que pagar pelo crime que cometeu, sem dúvida. Mas o que o sistema ofereceu? E aí, pensando no que você traz, né? Era uma criança, que eu não fiz nenhum milagre, mas pensa numa criança que já carrega uma história de vida, que sai de uma maternidade com a mãe algemada, que vai para uma cela e fica numa cela com outras mulheres, onde tudo que você pegar a lei, está tudo errado. Mas que isso acontece, né? Então, assim, o sistema prisional é um sistema que eu pretendo um dia estudar melhor, que foi um sistema que eu atuei muito pouco, nessas ações pontuais, que eu quero dizer. Mas é algo que só viola qualquer direito ali, né? E aí vai depender do profissional, da articulação desse profissional, vai depender do que ele pensa, né? Porque eu poderia muito bem fazer o meu papel ali enquanto psicóloga. Eu atendi ali enquanto maternidade, ligo para lá, daqui a pouco a gente vai buscar, e tchau. O problema, a vida segue, o problema é dela, é dessa criança. Não estou dizendo que, né, mas eu entendo que o psicólogo, ele tem que ir além disso. Eu fiz isso pontualmente para uma pessoa, mas o que eu fiz não foi porque eu sou boazinha, bárbara, não, eu fiz em nome de um direito. Eu fiz em nome de um direito à convivência familiar de uma criança. Eu não fiz para fazer propaganda política, para sair no jornal, né? Na verdade, é aquilo que bateu e eu fiquei imaginando, se aconteceu isso com essa mulher, então tem muitas mulheres nessa mesma situação. Com certeza, Pro. Pelo menos essa história teve uma luz, né, no fim do túnel dessa pessoa. Mas se você não tivesse encontrado ela, ou então se você tivesse atuado, como você falou, como uma psicóloga da área da saúde e seguisse sem se preocupar, né, com o caso, talvez ela estaria na situação até hoje, ou então ficaria por muito mais tempo, né, como a gente sabe que é. Então, Vi, mas aí é o que eu disse no início da aula. Eu estou a serviço do hospital ou da paciente? Se eu pensar no hospital, meu protocolo acabou ali. E eu tenho que buscar problema, viajar, incomodar secretária, incomodar prefeito, que eu envolvi todo mundo na história, né? Mas eu não estava a serviço do hospital. Eu estava a serviço de um ser humano, de um sujeito, né, que tem direitos, independente se eu acho se é legal, se não é o que ela fez, se eu acho que deveria de morrer na cadeia, mas eu estava a serviço de um sujeito. E aí é diferente do psicólogo que está a serviço do sujeito e o psicólogo que está a serviço da instituição. Muitas vezes somos
estamos a serviço da instituição e a gente não consegue realmente atuar, né? Mas se a gente pode atuar, né? Eu estava a serviço das duas coisas, do hospital e da paciente, né? E aí a minha visão foi outra, né? Nem sempre a gente consegue isso também, né? Mas acho que foi importante eu provocar, foi importante eu ir atrás, e acho que isso abriu caminhos. É verdade, Pro. Parabéns pela atitude. Boa noite, Pro. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo. Eu queria só colocar aqui uma complementação. É que nem a Vi falou, parabéns aí, porque você teve que tomar uma atitude que eu acho que exemplifica muito a gente colocar o código de ética acima das funções básicas do cargo, né? Digamos assim. Você deixou de ficar só na demanda do hospital e foi além do que seria a sua atuação como profissional. Agora, falando da parte de psicologia no sistema prisional, eu tenho a impressão que é um dos lugares mais difíceis de se atuar, né? Porque a gente sabe que o sistema nosso judiciário, ele tem muitas falhas, né? O nosso Código Penal, ele é muito deficitário e arcaico, e tanto é que a gente vê que, enquanto a gente espera que o sistema judicial seja um local de recuperação, de ressocialização, e para tentar trazer a pessoa para a sociedade, na verdade, ela faz com que a situação seja ainda mais agravada, ou seja, lá eles acabam ficando ainda mais expert na questão de delito e tudo mais. E, além disso, a gente sabe que tem muitos que cometem crimes hediondos e ficam livres, enquanto tem muitos que, assim como essa moça que você comentou, às vezes comete delitos pequenos e acabam sofrendo penalidades que seriam talvez até demais, né? Vamos dizer assim. E aí você sabe que dentro do sistema prisional também, a gente vê que é onde se criam muitos, como que eu posso dizer? Muitos traumas até. É um local de muito sofrimento, onde aqueles que são mais vulneráveis, eles acabam trazendo traumas que vão carregar pro resto da vida. Assim como a gente vê também nos locais de socioeducativo para aqueles que são menores de 18 anos, por exemplo. Né? Onde a gente vê que há, inclusive, vamos por um exemplo aqui, que tem o abuso daqueles que são efeminados ou simplesmente que são mais vulneráveis ou mais fracos. Então, eu percebo que é um local que é muito difícil para o psicólogo atender por conta de todas as limitações referente ao sistema judiciário, né, que já é viciado no certo modo de agir que não condiz com o nosso código de ética. É o que eu acho. E é isso mesmo, Ju. Tanto sofrimento para quem está lá e sofrimento para o profissional que se sente muito impotente, né, diante de tantas coisas. E como defesa, às vezes ele finge que não vê, porque não dá para lidar mesmo. Bom, então acho que é isso. Depois, quem se interessar, leiam Foucault. Pro, só uma dúvida. No caso da Fundação Casa, o psicólogo tem o mesmo papel do sistema prisional ou é um pouquinho mais diferente? Ele vai mais para o lado da psicologia social? Na Fundação Casa, o papel ele não é igual, mas ele é mais flexível por conta da questão que se trata de adolescentes, né? Mas ele também está a serviço da justiça. Eu já acompanhei adolescentes na Fundação Casa que o juiz olhou para mim e falou: então, você está defendendo esse bandido, mas amanhã é ele que vai dar um tiro na sua família e você vai ver.
Então, É bem mais complexo, né? a prática é outra, quer dizer, outra entre aspas, né? Mas também porque ele passa pelo judiciário, e aí é muito mais complexo o adolescente, né? Que também tem várias violações, tem muita violência ali dentro, não é tão diferente, não. Entendi. Bom, eu acho que é isso, né? Não é... Acho que cabe ao que a Vitória, a Fernanda e a Ju, acho que é um dos sistemas mais caóticos, né? Por conta dos estereótipos, do estigma, é um dos sistemas que ainda é o caos, que não ressocializa ninguém e que carece aí de políticas públicas mesmo eficazes, né? Se tem que pagar pelo crime, se tem que ficar encarcerado, mas que se tem uma linha de cuidado para essas pessoas, né? Que garantam o mínimo, que não se garante. É muito fácil a gente falar, até aquela fala, o bandido está na cadeia, está ótimo, ele come, bebe, dorme, recebe benefício, está melhor do que eu. Não é bem assim, né? É muito difícil quando essas pessoas saem, que buscam aí um trabalho e que buscam se recolocar, né, no mercado, e como diz a pessoa que trabalhou lá, e fala, olha, eu finjo que estou ajudando, mas eu não consigo ajudar porque ninguém quer. Né? Então, fica bem difícil. Ô, professora, Oi. é o Flávio que está falando. Oi, Flávio. Isso que a senhora falou é tão verdade, porque, assim, eu sigo uma denominação evangélica, né? E muitas vezes a gente pega esse tipo de pessoas que vêm do mundo do tráfico, que saiu da prisão, algo do tipo, e eles querem uma mudança. Você vê o jeito que a pessoa fala que ele quer mudar, mas infelizmente não encontra no mercado uma área para encaixar ele, porque ele é rejeitado. Então, muitas dessas pessoas que saem, né, principalmente do sistema prisional, eles acabam desanimando, né, porque eles saem num gás de querer uma mudança, de transformar a vida ou algo do tipo. Porém, quando ele vê que o embate é diferente, né, que as pessoas o rejeitam em todos os sentidos, acaba desanimando e volta para o tráfico de novo. Né? E muita gente até fala o seguinte, nossa, mas ele estava indo tão bem e voltou para o mundo de novo, e as pessoas não entendem a pessoa em si, né? É mais fácil criticar. E, inclusive, eu conheço alguns meninos que moravam, cresceram comigo, e foi assim, eles entraram no tráfico, saíram, aí vinham, Flávio, preciso de uma oportunidade lá na empresa para trabalhar, e mandavam o currículo. Quando mandava o currículo, a resposta, tipo, não pode, inventava sempre uma desculpa. Aí essa pessoa desanimou, voltou para o tráfico de novo e vai puxando cadeia e assim por diante e vive essa rotina. Então, deve ser bem complexo, né, para a pessoa em si. Porque a gente fala, é um bandido, né? Muitas vezes a gente ouve essas palavras. É um bandido, não tem mais jeito. Mas às vezes o cara quer mudar, mas a sociedade não dá uma brecha para essa mudança, né? Não. E é isso mesmo, Flávio. Acho que, assim, cada caso é um caso. Eu não posso generalizar, né? Você me fez lembrar de um caso que eu sou cheia de casos, né, gente? Mas é porque 27 anos é muita estrada. Eu era diretora de uma casa de acolhida e tinha a gente não falava que ele não era da limpeza, na verdade, ele era da manutenção. Então, por ser uma casa que acolhia adolescentes, então nada ficava no lugar, né? Então, 20 adolescentes, era a porta quebrada, enfim. E ele era meu braço direito, assim, até nas épocas de mais tensões, né, dos adolescentes, de
querer fazer arma dentro da casa de acolhida, enfim. Era ele que me dava bastante suporte. E um dia um garoto cometeu lá não sei, nem me lembro mais o que ele fez, que ele foi para a delegacia, eu tive que ir lá buscar. E aí eu fui com a advogada, né, que trabalhava comigo, que a gente trabalhava, tinha psicólogos, enfim, tinha educadores e uma advogada. E eu fui com a advogada lá, né, porque era sempre com a advogada que eu ia. E aí, na brincadeira, olha a loucura, porque a gente brinca com tudo. Tinha um catálogo na delegacia que era com foto de pessoas procuradas. E eu brinquei ainda com a advogada, que ela estava querendo procurar namorado. Aí eu brinquei com ela, eu vou achar um aqui para você. Na brincadeira, gente. Peguei o papel. Quando eu peguei o papel, e eu fui vendo as fotos, de repente, quando eu vi a foto daquela pessoa que trabalhava comigo, estava lá. Eu entrei em choque, né, como pessoa procurada. Eu falei, nossa, olha a pessoa, a foto dele, juro, gente, juro. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, olha só quem que a polícia está procurando. E era a pessoa que trabalhava comigo numa casa de acolhida para adolescentes. Aí a gente ficou discutindo lá, a gente vai abordar, a gente não vai abordar. Eu falei, não, a gente não vai ligar para o RH e falar, porque a gente, ao menos a gente tem que ouvir o que aconteceu com a pessoa, né? E aí a gente chegou e a gente falou para ele, olha, a gente estava lá numa brincadeira, que até o delegado atender, que estava cheio de catálogo de foto, a gente pegou as fotos para ver e sua foto estava lá. Então, a gente queria só entender o que aconteceu contigo. Nossa, aí ele chorou, ele entrou em pânico na hora, né? E aí ele contou que não cabe o que ele fez, e ele falou, olha, eu paguei já. Isso, ele usava, eu tô limpo, eu paguei, não tem nada a ver, isso foi um momento da minha vida muito difícil, aconteceu isso e tal. Falei, então, você tem que ir lá com um advogado, porque sua foto está exposta lá. Então, se alguém pega essa foto, né, aí ele foi lá, depois ele trouxe o papel, enfim, né, quer dizer, e sempre foi um dos melhores funcionários que eu tinha lá, nunca assumiu nada, nunca aconteceu nada, né, e é o que eu falei para ele, a minha confiança, né, em relação a você não mudou, você continua um ótimo funcionário, você vai continuar trabalhando conosco, né, mas por alguma razão, sua foto estava lá e você tinha que resolver. Mas, enfim, porque é muito difícil. Existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que têm transtornos de personalidades, que são casos mais graves e que é muito mais difícil ressocializar. Mas existem aquelas que, por uma razão ou outra, cometeu um delito, um crime, e que nem por isso, né, e que vai continuar, e que pode produzir muito, e que pode superar muitas coisas. Então, cada pessoa, Flávio, é uma pessoa, né? Não dá para eu colocar todo mundo no mesmo lugar e achar que todo mundo é bandido e que ninguém presta. É dessa maneira mesmo. É. E infelizmente, né, professora, nem todos entendem dessa forma, assim, porque tem muitos que entram lá, né, às vezes não teve uma, vamos dizer, uma base, né, cresceu já numa vida desestruturada, algo do tipo, e entra nessa vida, vai, quando vê, muitos deles, né, quando tem uma certa idade, por exemplo, seus 40 anos, 45 anos, que é casos que a gente pega repetitivamente na igreja, né, eles falam, eu me arrependo de tudo que eu fiz, porque olha hoje o que eu estou fazendo. A maioria vai catar recicláveis, né? Outros não aguentam a pressão e volta para o mundo do crime. Assim, é uma loucura. Aí, às vezes, as pessoas apoiarem ou tentar ajudar, criticam, falam, não, essa pessoa não presta, ela nunca vai mudar, pau que nasce torto, morre torto. E é totalmente, assim, se você for analisar o individual de cada um, né? Igual você falou, que não dá para generalizar a todos, mas tem pessoas que querem mudança. É que nem eu falo para meus pastores, né? Eu falo, eu faço psicologia
porque eu acredito no ser humano, eu acredito numa transformação, acredito numa mudança, não estou lá para ter um status ou algo do tipo. Então, a gente tem que acreditar, né, que a pessoa quer mudar, porém, infelizmente, as oportunidades que, às vezes, é para ela ter, é rejeitada, a pessoa não tem um espaço, então é bem difícil, né, professor? É bem complicado. E aí a gente tem que começar, sei que não é, eu acho até que cabe, Sheila, eu já vou deixar você falar, que, por exemplo, a gente sempre projeta no outro, né, e a gente nunca olha para o nosso processo de trabalho. Então, teve uma entrevista uma vez que o Karnal deu, eu não sei em que momento aí, que a gente estava, que a discussão era corrupção. E aí ele dizia assim, que todo mundo, na época, falava de Lula, de Dilma, de não sei o quê, porque o Brasil era corrupto, não sei o que é corrupto, não sei o que, né, que é crime, né? Falsidade ideológica é um crime, né? Mas o que a gente pode dizer? E o Karnal dizia isso, por exemplo, ele dá aula na faculdade de medicina de um aluno que dá um atestado falso, de um aluno que faz uma atividade e que não é nem ele que faz a atividade, ele paga para as pessoas fazerem, ou que ele inventa uma coisa que não é real. Então, se a gente for parar para pensar, né, a gente não olha isso. Tudo bem que aí não é por isso que vai preso, mas é um crime, não deixa de ser um crime, né? E aí é muito fácil a gente atirar pedra nas pessoas e chegar com tanto, nossa, eu sou isso, eu sou ética, eu sou aquilo, mas a gente também tem pequenas, né? Comete também, isso a gente eu me incluo também, pequenos delitos, mas a gente não para olhar isso. Né? Que é mais fácil apontar, né? Mas é isso, Flávio, eu concordo com você. Agora a Sheila levantou, colocou uma mãozinha ali, primeira vez que eu vi essa mãozinha, Sheila. Pronto. É que essa mãozinha a gente usa na aula do professor Edmar de manhã. Então a gente vai fazendo para falar. Não, na verdade, eu não quero atrapalhar a discussão, que está bem interessante. Eu só queria falar que eu perdi o início da aula, porque eu tentei entrar pelo celular, pelo link que a aluna Luciana me passou e eu não consegui, eu tive que ir para o computador. Eu não sei se você deu alguma orientação sobre a prova, Pro. Então, como eu estou percebendo que vocês já estão encerrando, e é a primeira aula que eu estou participando, eu queria saber se eu perdi alguma orientação, queria pedir a gentileza de recapitular isso daí, da prova, de como vai ser até o encerramento do semestre. Ainda não cheguei aí. Tá bom, Pro. Ainda não cheguei, tá? A gente nem falou da prova. Tá bom. Obrigada. Bom, tudo bem para vocês? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Por minha parte, ok, professor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, eu já vou passar para o próximo tópico, mas assim, até porque quem não quiser ficar, né? A nossa avaliação, acho que vocês receberam um comunicado da coordenação. A prova de vocês é aquele modelo blended, né? Então, lembra, a primeira prova eu que fiz, e a segunda prova agora é institucional, que são as DIs. Então, segundo o que consta, o que eu recebi, essa prova vai ficar aberta do dia 4 ao dia 10, vocês vão receber aí no AVA, e vocês farão a prova institucional, tanto que eu não tenho, já vou deixar bem claro para todo mundo, eu não tenho nenhuma governabilidade nessa prova, e eu não tenho nem sistema para lançar essa nota. Tá? Vocês terão, a partir do momento que vocês abrirem a prova, vocês terão 3 horas para fazer essa prova. E aí, todos vocês já fizeram a aula modelo institucional, né? E vocês sabem que a gente não sabe o que vem na prova. Não dá para eu falar, olha, agora é do 4.1 até o 4.4, não sei, né?
a prova vai vir pronta da instituição, e aí eu acho que o coordenador deve ter disparado aí algumas orientações. Acho que a Karina está aí. Ele já mandou para todo mundo. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Então, obrigada, Cá. Então, acho que assim, Karina, eu não recebi. Ele mandou para todos os representantes para mandar para as salas. Tem uma explicação, tem até um PowerPoint de trocentas páginas explicando passo a passo, não tem como errar. Ô, Karina, eu não recebi, Karina. Eu acho que eu não estou no grupo de vocês. Márcia. Obrigada. Mando, peraí que eu já mando. Obrigada, amor. Então, é isso. Então, hoje, praticamente, é a nossa última aula, pelo que eu entendi. Porque vai ter essa prova, provavelmente depois vai ter a segunda chamada, para quem não fez a primeira, e vai ter o exame. Mas acho que o exame também é institucional, não é minha. Então, só avisando vocês, porque, assim, às vezes o aluno tem alguma dificuldade ou não consegue entrar, eu até posso passar isso para o Fábio, mas eu não tenho governabilidade de enviar nota dessa prova, porque eu não tenho sistema para isso. Isso da prova já sai na hora, Pro. Já sai na hora? Já sai na hora que você errou, acertou, beijo, tchau. Ah, então tá. Melhor, né, cara? Sim. Ô, Pro, esse exame que você falou, tem essa prova e tem mais alguma outra coisa que a gente vai ter que fazer? É isso ou não? Quem não conseguiu atingir a pontuação vai ter que fazer exame. Tá. Tem o Só. final, tá? Entendi. Isso. Tá. No caso de vocês, dessa sala, a gente não teve problema. Mas, por exemplo, eu tenho quase que certeza que ninguém vai fazer segunda chamada. Quem perdeu a primeira prova. Agora, das outras disciplinas, vocês vão ter que ficar atentos, porque quem perdeu prova das outras disciplinas, provavelmente vai ter a segunda chamada. Mas da nossa, eu não vi problema com ninguém, né? Até porque o que eu tenho para dizer para vocês, antes de terminar a aula, eu acho que essa turma é uma turma muito potente, é uma turma... vocês estão terminando aí, né? A Fê, a Lu, a Márcia, vocês já estão saindo da faculdade, mas agradeço que, mesmo que saindo da faculdade, vocês nunca deixaram aí de se comunicar, né? De conversar comigo, a gente sempre estava falando depois da aula, enfim. Desejo a vocês muita sorte, né? Muito sucesso aí no caminho. A turma do 7º é a turma que eu sou legitimada, né? Que eu me sinto muita vontade em pegar no pé de vocês, brigar com vocês, porque eu tenho um cuidado mesmo, e vocês sabem disso. Não sei se a gente vai se encontrar nos próximos semestres, mas sou muito grata a vocês, né? A esse afeto, a essa relação que foi bem importante, e a turma do 9º também, né, que estamos juntos aí, semestre que vem vai ser a turma do 10º, e que é uma turma muito potente, uma turma que eu não tenho, que eu falei, eu até comentei com a Karina, falei, Karina, essa é uma turma que eu sei de A a Z quem é quem. Então, eu não tenho dificuldade alguma, né, de falar, esse aluno não faltou, esse aluno desistiu, esse aluno não vem, né, porque é uma turma que eu conheço perfeitamente. Sei quantos alunos tem e quem são os alunos, e isso é muito bom, né, então, é uma turma que eu não tenho desgaste, no sentido de ir atrás da Fernanda, ir atrás, não, porque é uma turma que funciona, apesar de a gente ter 3 turmas numa sala, mas é uma turma coesa, é uma turma que a gente conseguiu trabalhar bem e que eu conheço, né? Então, eu agradeço vocês
por me suportar, né, até agora. Agradeço vocês pelo respeito, por essa relação que foi muito importante, que é muito importante. As meninas do 10º, a gente ainda vai se encontrar, né? Mas desejo a vocês aí, eu não sei como é que vai ser o TCC, se eu vou conseguir assistir alguns, mas desejo a vocês todo o sucesso do mundo. E o 8º, quem sabe, a gente volta a se ver. Acho difícil a gente se ver, a turma do 9º que vai para o 10º, mas a gente vai se encontrar lá na faculdade. E eu só tenho que agradecer mesmo. E finalizo essa turma com muito carinho. Nós que agradecemos, professora. Obrigada, Pro, por tudo aí. Você, como sempre, é um exemplo aí pra gente, sempre está trazendo mais do que a teoria, um pouco da sua prática, que enriquece muito pra gente também. E esperamos que os próximos semestres a gente esteja junto novamente. Vai ser ótimo te encher o saco mais pra frente. Fica com Deus, que você tenha umas boas férias aí. E que Deus te guarde aí no combate do Covid. Sei que não deve estar sendo nada fácil. Não está sendo mesmo, mas está sendo, uma experiência, assim, única na minha vida. E eu só espero estar lá para apagar a luz. Mas, assim, a gente ainda tem, eu não sei se vocês estão dispostos ou não, a gente está aqui, a gente ainda tem a retomada lá da aula sobre a sexualidade. Eu não sei se vocês ainda estão dispostos a continuar, se a gente encerra. Preciso saber o que vocês... Se eu mando só o slide. Professora, eu também agradeço. Boa noite, professora. Boa noite. Particularmente, esse é um assunto que me interessa, mas aí depende da sala. Me interessa também, tá, pessoal? Se alguém tiver mais interesse aí. A mim também. Eu também tenho interesse. Eu também, professora. Tá. Eu vou desligar não, tirar esse slide, então, colocar o outro, e quem entender que já deu, né, fiquem à vontade, tá? Para avaliar se vocês vão ficar ou não, para decidir, para mim é muito tranquilo. Eu trouxe o slide, eu não me lembro se era o mesmo slide, mas tem o slide, a gente retoma a discussão. Eu vou baixar o slide só para a gente retomar a discussão, tá? Então, uma boa noite para quem vai. Boa sorte para vocês. Boa noite, professora. Obrigado. Boa noite, Luiz. E eu estarei... Boa noite. Boa noite, meu amor. E quem ficar, eu vou baixar... Muito obrigado por tudo. Obrigada, eu é que agradeço. Um beijo. Boa noite, professora. Uma boa semana. Se cuida. Boa noite, meu amor. Você precisar, também, Fran. Aqui também para você, tá? Tudo de bom. Não, aí. Boa... Pro, apesar de eu não ser dessa turma, eu quero te agradecer. Você me encaixou aí da forma meio tumultuada que foi. Mas obrigada, porque eu era da parte da manhã, então para mim foi total novidade essa dinâmica de vocês da noite. Mas acho que deu para acompanhar de uma certa forma. Eu acompanhei bastante coisa pelo AVA, depois eu assisti algumas aulas e deu para pegar o conteúdo, sim. Tá bom, Pro? Muito obrigada. Você está saindo também, né, Sheila? Então, boa sorte e sucesso aí na sua carreira, viu? Obrigada para você também. Obrigada. Você é uma professora que marcou. Os relatos sempre foram muito... marcaram muito. Muita coisa que você falou em sala de aula, eu lembro claramente, e você é um exemplo de uma profissional muito, muito ética e atuante. Parabéns, viu? Vou levar boas lembranças. Eu também, Sheila. Boa sorte para você.
Obrigada, querida. Olha, eu mandei para você hoje por e-mail aquele trabalhinho que você solicitou de B2. Aí depois você dá uma olhadinha lá. Tá, eu vi. Tá bom? Tá bom, um beijo. Um beijo. beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Você também. Tchau, tchau. Eu vou baixar agora. Deixa eu só parar a gravação.